Tudo bem? Boa tarde, doutora. A pergunta que não quer calar, doutora Márcia. Quem foi mais desacreditada? Eu, a senhora, nós duas, verdade? Ou a polícia? Galera, as pessoas, elas não têm noção do que é de verdade uma história de vida, né? Acho que todo mundo tem um sonho na vida de contar algo que aconteceu, que superou, verdade, né? Na vida, verdade. Só que, infelizmente, existem pessoas no mundo da gente que causam muito problema, né? E essas pessoas, a maioria delas, é como eu disse, são adoecidas. São pessoas que param no tempo, são pessoas que não confiam nos profissionais, são pessoas que saem por aí desesperada, pagando um, outro, acha que... Gente, eu tô vendo mencionar muito no meu YouTube O Pequeno Príncipe. Vocês já leram O Pequeno Príncipe? Quem tá aí no YouTube jogando isso, você já leu O Pequeno Príncipe? Você interpretou o livro verdadeiramente do Pequeno Príncipe? Ou você fez a interpretação do livro na sua forma, né? Leia de novo. O Pequeno Príncipe, quando ele se afastou da Rosa, né? Ela morreu, né? A Rosa morreu. Tem uma música do, do Erasmo Carlos que fala: a Rosa morreu, verdade. Enfim, e porque eles eram ligados, né? Tinham realmente um verdadeiro amor ali. É verdade. Então teve a raposa, teve a história toda. Então, galera, um verdadeiro amor é uma coisa, seja de amizade, seja de familiares. O verdadeiro amor é realmente o que eu tô passando aqui no nosso canal e o que eu escrevi no livro. Porque não foi brincadeira. Uma pessoa, ela ter tantos desafios na vida com o pessoal sem noção, verdade. Eu só me separei, galera. Eu saí da minha cidade, fui viver minha vida em outro estado, porque eu precisava me livrar desse relacionamento. Né? A gente fala isso no livro, no início do livro, né? Sobre a ida do meu ex-relacionamento para lá, no Recife, logo no começo, né? Para tentar me trazer de volta para São Paulo, eu não voltei, né? Então, um não voltar foi um ponto final. Um outro ponto final foi quando eu tive um envolvimento com outra pessoa lá, como eu falo no livro. Né? Um outro ponto final definitivo foi quando ocorreu uma gestação lá. Né? Então, assim, eu nunca dei esperanças para ninguém. Eu nunca voltei. Como eu disse hoje na foto, eu fui embora e eu não voltei nunca mais. Por quê? Porque eu não voltei nunca mais. Além de não voltar nunca mais, eu não sou mais a mesma pessoa que foi embora, né? Então, isso é muito difícil. Então, quando a gente lidar com pessoas tóxicas em antigos relacionamentos, que não aceitam fins, términos, em ignorância em familiares, ignorância, né? Pessoas ignorantes. As pessoas são ignorantes ao extremo, elas são ignorantes verdadeiramente. Não é por de falta de dinheiro, não é por falta de ler. A gente conhece muita gente ignorante formada, estudada, é verdade, ignorante nas atitudes, né? Ignorante em aceitar situações, né? E pessoas idosas de mais idades que têm outro pensamento, um pensamento retrógrado, né? Religiosos, né? Galera, a vida, nós estamos vivendo no século XXI, né? Onde vocês estão lidando com uma mulher que sofreu muito sério, muito grave, tudo que eu passei não foi brincadeira, né? E se eu não reconhecesse o meu amor próprio, com certeza eu ia retornar a, a sofrer mais, né? Eu sofri esse período inteiro de 10 anos justamente de 2019 para cá, quando eu tive alta da violência doméstica e da perda da minha criança no Recife, do abandono lá dos coachings, com as coisas todas, né? Eu sofri os meus trabalhos, né, de 2022 para cá até janeiro desse ano, justamente por amor próprio. Porque quando eu me deparo com uma situação esdrúxula dessa dentro do ambiente de trabalho, né, como exposição, como foi
que veio os ataques, como na Évora, né, na feira, né, um monte de pernambucano lá, porque eu já estava exposta, eu já sabia que eu estava exposta no Recife, eu fui para lá em 2021, depois com a exposição no site da Prime, verdade, ficou totalmente, né. Enfim, teve fotos minhas no site da... Teve fotos minhas lá nos Estados Unidos, né, com o uniforme da empresa que eu trabalhava, porque eu estava no stand das máquinas da Speed Queen, da Allianz, né? Então, enfim, isso tudo, tudo que eu sofri foi realmente em decorrência de amor próprio. Porque quando eu me deparo com aquela situação constrangedora novamente na minha vida, eu vou embora, né? E eu vou embora naquele sentido de não voltar mesmo, né? E eu fecho porta, eu fecho porta. Então, assim, como eu disse, a minha última carta de demissão que eu coloquei aqui no nosso canal, não está no livro, vai estar no futuro livro, daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando eu conseguir lançar o primeiro, é verdade, né? Por quê? Justamente a situação da minha criança, do meu filho, né? A história de ser madruga, bruxa do 71, raça negra, que as meninas cantavam lá dentro do ambiente de trabalho, preconceito racial, então, né? Quando eu declarei aqui no meu canal que o pai da minha filha era afrodescendente, foi justamente por isso, para falar, galera, vocês estão pegando pesado, né? Porque eu não sei onde vocês acharam esse tipo de situação constrangedora à minha pessoa. Além do que vocês mancharem essa mulher com essa galera dela, manchar a minha imagem profissional, né, como mulher, verdade, ainda vem com mais essa de preconceito, homofobia, racial, o quê? Vocês querem destruir uma pessoa? Então vocês querem destruir essa pessoa por quê? Por que vocês fizeram tudo isso? Porque eu me separei, dei a causa na mão de uma pessoa que eu amo, que na época era meu advogado, verdade, uma pessoa que eu confiava, né? Na qual quando eu me levantei, quando eu tive alta da minha sequela de relacionamento doméstico doente, né? Eu falei, opa, eu posso andar pra frente, seguir minha vida, me bancar, né? Vejam só o estrago que essas pessoas fizeram na vida delas. Né? Eu vi uma reportagem agora, um rapaz dizendo da Graciane Barbosa, aquela que estava no Big... Não, a Graciane... que estava no Big Brother. Eu confundo as duas. Graciane, não sei, eu confundo as duas. Eu confundo a do Zezé com a que estava no Big Brother. Que as duas chamam Graciane. Né? Um rapaz dando uma declaração que ela acabou com a vida dele quando eles trabalhavam junto. Então, só que ela tá aí, ela tá na mídia, ela tá trabalhando, né? Ela tá se reerguendo, né? Porque ela teve problemas pessoais, né? Dela, exposição, enfim. Então, e esse rapaz, o que ele ganha na vida? Ele tá se promovendo através de falar mal de uma pessoa que tá na mídia, né? Então, galera, é assim que funciona. Né? As pessoas elas fazem as coisas erradas e elas costumam não assumir os erros delas, né? E automaticamente elas jogam a culpa nas pessoas que elas feriram, né? E por que elas feriram? Que nem hoje eu me pergunto o que, como eu já falei diversas vezes aqui no nosso canal, eu falo hoje abertamente, o que você tem de resumo do que você passou em Recife? Foi uma droga, foi, desculpa o palavrão, foi, né? Foi muito pouco momento bom, né? Mas a vontade de ficar lá, a vontade de permanecer lá, de morar ali perto do mar, de ter outra vida lá, foi gigante. Só que eu não tive apoio de ninguém, né? E a minha gestação foi a pedra de cal, né? Ainda tentei muito, ainda tentei depois, eu perdi minha filha em março, fiquei até agosto. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses, né? Mas não dava mais, né? Não tinha como ficar. Então, qual que é o resumo? Foi uma experiência de vida, né? Uma experiência que eu ganhei muito autoconhecimento. Eu fiquei muito doente, né? Foi um aprendizado, que nem eu falei aqui no canal, né? Que a psiquiatria, a psicanálise, ela ensina, ela só não ajuda você a superar, mas também como ela ensina a pegar tudo essa coisa como eu peguei, né? E aprender com tudo que eu passei. E ir lá em 2021 e só recordar coisas boas, minha e da cachorrinha. É verdade. Mas, enfim, eu tinha um livro, né? Eu tenho uma autobiografia. E as pessoas de lá começaram a atacar, né, num canal, é verdade, junto com as pessoas daqui, que se uniram com as de lá,
para atacar no canal uma autobiografia. O que seria desses famosos que tem uma autobiografia se eles tivessem amigos dessa forma, né? Pessoas que a gente não fala mais, que a gente não quer na vida, verdade, que a gente não lembra, no meu caso, né? Que eu já dei tchau, fui embora, fui viver outra história, né? Ficar ali martelando, macetando, como diz a Ivete Sangalo, maceta, maceta, maceta. Né? Então são pessoas ignorantes, né? São pessoas que realmente são pessoas que elas procuram problemas para elas, né? E eu digo, como eu disse ontem, essas mulheres que eu mencionei ontem, e tem a garotada também, né? Os moleques, é verdade, os pet shop boys, eles procuram sarna para se coçar. Essas pessoas, elas procuram. Por quê? Porque elas são tão adoecidas que elas gostam de brigas, elas gostam de guerra, elas gostam de manter-se no foco, né? Se fazer de vítima e se vitimizar e atacar os outros, né? Falar que entrou ali por causa de X, Y, Z e a gente sabe que entrou porque quis, né? Então, galera, é isso, né? Eu dou meus parabéns para minha médica porque realmente ela é uma guerreira, né? Por isso que eu a defendo muito aqui, é verdade. Porque só ela sabe como ela me pegou e como eu estou hoje, né? E muito, muito, muito daquele jeito. Galera, o que vocês fizeram com as vossas vidas? Né? Com a minha vida, ok, mas eu tenho uma assistência gigante aí, né? Eu sou uma mulher saudável, verdade? Então, assim, eu penso que essas pessoas, como que estão a vida dessas pessoas, né? Eu não sei. Até porque eu não quero saber, né? Porque se eu quisesse, eu procurava saber, só que eu não quero, né? Então é isso, eu não quero saber porque não me interessa, né? Enfim, por isso, galera, a procuração, né? Porque eu sabia todo da bagunça e eu sabia que isso tudo ia inflamar de uma forma que inflamou e até não tinha ideia de que ia ser dessa total dimensão. Mas, enfim, é o que eu falo, né? O meu emocional, ele é muito centrado, sou uma mulher muito centrada, nada mais abala, né? A pessoa tem todo esse histórico, vai abalar o quê? Nada, nada, nada me abala mais. Nada me abala, de verdade, né? Nada me abala, nada. Eu não me surpreendo com a atitude das pessoas mais, porque essas pessoas, elas têm raiva, elas têm ódio de algo que não era da vida delas, né? Eu simplesmente encerrei o relacionamento porque eu apanhava, eu fui embora para outro estado, fui refazer minha vida. Quando eu voltei, que eu superei a minha violência doméstica, eu fui na época que era meu advogado, hoje é a pessoa que eu amo, acaba com esse processo porque pra mim a pessoa tá dando dor de cabeça, né? Dor de cabeça eu já falei, galera, só quando toma um vinho a mais ou muito sol na cabeça, só isso. E relacionamento não é isso. Relacionamento não dá dor de cabeça, o relacionamento é coisa boa, né? Relações saudáveis são coisas boas, tanto os profissionais. Quando você está num ambiente de trabalho legal, você quer continuar ali trabalhando, você quer ter produtividade, você quer mostrar seu trabalho. E a mesma coisa no relacionamento, você não fala de problema. Quantas vezes eu falei de problemas com o cara que eu amo? Ele sabe que nunca, né? Eu nem tocava no assunto. Então é isso. Um beijo, doutora. Um beijo, amor, amores. Até mais. Tchau, doutora.